Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar associação de resistores. Nós vamos fazer alguns exercícios. Vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas é necessário. Nós vamos trabalhar dos mais simples aos mais difíceis para que vocês tenham autonomia total para resolver qualquer tipo de exercício relacionado ao tema. Vamos lá. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohm e o outro de 2 ohm. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e a corrente que passa nos dois resistores é a mesma. Pessoal, olha a palavra. A corrente é a mesma. Que tipo de associação que eu tenho? Linda associação em série. Quando a corrente é a mesma, nós temos uma associação em série. Então vamos lá, vamos colocar dois pontos aqui, um pontinho A e um pontinho B só para ficar bonitinho. Vamos colocar o valor das resistências. Eu tenho o resistor de 4, né? E o depois um de 2. E a DDP entre os pontos é de 12 volts. Certo? 12 volts. Ele pede o valor do quê? Qual é a corrente que passa por esses resistores? Pessoal, essa associação aqui é uma associação em série. Por que eu sei que é em série? Como eu disse, a corrente é a mesma, mas o fio é o mesmo. Se o fio é o mesmo, o resistor equivalente é o resultado da soma dos dois resistores. Ó. Eu tenho um de 4 e um de 2. Resistor equivalente em série vai ser a soma de 4 mais 2, que vai dar igual a 6 ohms. Olha que legal! Então, esses dois resistores podem ser substituídos por um só resistor de 6 ohms, submetido a uma diferença de potencial de quantos volts? Sim, diferença de potencial de 12 volts. Vou usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, a DDP é 12, o resistor vale 6, a intensidade é I, I é igual a 12, quem está com a letra fica embaixo, ó, com a incógnita, então 6. 12 dividido por 6, 2, o que? 2 amperes. Alternativa D. Bem simples, né, pessoal? Vamos lá. Ligando 4 lâmpadas de características idênticas em série com uma fonte de força eletromotriz 220 volts, é correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada é em volts. Então, pessoal, novamente, 4 lâmpadas ligadas em série. 1, 2, 3, 4. Ela falou, o enunciado, né, falou que é submetido a uma DDP de quantos volts? 220 volts e a resistência é igual. Eu não sei o valor da resistência, vou chamar de R. R. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, qual que seria o resistor equivalente aqui? O resistor equivalente é o resistor que representa a soma de todos esses. Então, vamos lá. Vou fazer o resistor equivalente como sendo o resistor que equivale à soma de todo mundo, certo? Então, vai ficar a DDP de 220 volts e aqui vai ser 1, 2, 3, 4. 4R. Assim eu consigo calcular a corrente. Ó. Pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI, U é 220, o resistor vale 4R, que eu não conheço o valor dele, vezes I. Logo a corrente vai valer quanto? 220 dividido por 4R. Perfeito. Essa é a corrente da associação. O que ele pediu? É correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada, ou seja, cada resistor desse daqui vai ser quanto? Olha, para que eu calcule a diferença entre cada lâmpada ou cada resistor, basta eu fazer o seguinte, ó, basta eu pegar o valor da corrente que passa aqui, no caso I vale 220 dividido por 4R, e multiplicar pelo valor do resistor. Então, olha, vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui, U, R, I. Isso vai implicar que U é igual. Quanto que vale o resistor? O resistor vale R. Quanto que vale a corrente? Corrente 220 dividido por 4R. Nossa, professor, tem um R aqui, posso cortar? Pode. U é igual a 220 dividido por 4. U é igual a 220 por 4, pessoal, dá 55. 55 o quê? Volts. Certo?
Bem simples, sem segredo algum, nós chegamos na resposta. Nossa, só deve ter surgido uma dúvida. Por que eu fiz os resistores com valor de R? Porque eu não conheço os valores. E outra coisa, lâmpada. Lâmpada consome energia. Transforma um tipo de energia, que é energia elétrica, em energia luminosa. E eu vou representar ela como um resistor. Por isso que eu coloquei aqui R. Certo? Vamos fazer o próximo, pessoal. É bem tranquilo, não tem muito segredo. Vamos lá. Olha aqui. A figura representa o trecho de um circuito elétrico em que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 12 volts. Perfeito? Então significa que daqui até aqui eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Certo? O valor da intensidade da corrente elétrica I em ampere e da resistência elétrica do resistor R em ohms valem respectivamente. Como eu faço? Meu Deus, lembra da associação em paralelo? Da associação paralela, a DDP sempre é a mesma. Então, olha aqui, eu tenho o valor da corrente aqui. Eu tenho a DDP aqui. Pessoal, eu vou descobrir o R. Como? Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. U vale 12. O resistor, não sei. E a intensidade vale 3. Então, o resistor vai ficar 12 dividido por 3, que é igual a 4 ohms. Matei a primeira parte. Agora, ele quer o valor do quê? Ele quer o valor da corrente. Para eu descobrir o valor da corrente, e eu não tenho, mas eu tenho R e tenho a DDP, porque a associação em paralelo, a DDP é a mesma. U é igual a R vezes I. A DDP vai continuar 12 volts. O resistor aqui, nesse caso, o resistor é 2 vezes a intensidade que é I. I vai ficar 12 dividido por 2, que é igual a 6 ampere. Então ele pediu aqui, o valor da intensidade da corrente, 6 ampere. E o valor do resistor, 4 ohms. 6 ampere e 4 ohms. Essa é a ordem que ele pede, né? Respectivamente. Vamos para o próximo. O mostrador digital de um amperímetro fornece a indicação de 0,40 ampere em um circuito elétrico simples contendo uma fonte de força eletromotriz ideal e um resistor ôhmico de resistência 10 ohm. Então, o amperímetro é um equipamento que mede corrente, certo? Eu vou chamar de A aqui de amperímetro. Aí ele vai estar ligado com um resistor, certo? Aí vai passar uma corrente no circuito aqui, resistor, só para lembrar aqui, de 10 ohms. E vai passar uma corrente aqui de quanto? I é igual a 0,40 ampere, certo? Se for colocado no circuito um outro resistor de mesmas características em série com o primeiro, a nova potência elétrica dissipada no circuito será em watts. Meu Deus, Revolta, como eu faço isso? Pessoal, se eu sei quanto que vale a corrente aqui e sei aqui o valor do resistor, eu consigo fazer o quê? Usar a primeira lei de Ohm, UR vezes I. Então eu consigo calcular a DDP. Então a resistência vale 10, a intensidade vale 0,4. A DDP vai ficar 10 vezes 0,4, 4 volts. Determinei a DDP. Determinando a DDP, ele não disse que foi colocado um novo resistor aqui. Tá bom, vamos colocar um novo resistor aqui. Automaticamente, se eu colocar outro resistor aqui, a corrente vai ser diferente. Mas a DDP vai ser a mesma. Por quê? Porque ele foi ligado no mesmo circuito. Então, a DDP continua sendo 4 volts. Então, a DDP aqui vai ser de 4 volts. Aí ele fala assim, o resistor ôhmico de resistência elétrica 10 ohm. Se for colocado no circuito outro resistor de mesma característica, ou seja, 10 ohms. Vamos representar novamente esse circuito aqui, mas eu vou fazer assim, vou sair aqui desse ponto, vou fazer um risquinho para representar o primeiro resistor, vou fazer outro risquinho para representar o segundo resistor, faz todo o circuito e volta aqui, certo? Então, vou chamar aqui de A até o ponto B. O primeiro vale 10, o segundo também vale 10. E a DDP entre eles vale quanto? A DDP entre eles vai valer 4 volts.
vou aplicar novamente a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. U é 4. O resistor equivalente aqui, ó, está em série. O que eu devo fazer? Basta somar os dois. 10 mais 10, 20 ohms. Então, isso equivale a existir um resistor só nesses 4 volts. Um resistor de quanto? 20 ohms. Então, vou colocar aqui 20 vezes I. A intensidade da corrente vai ficar 4 dividido por 20. Isso vai dar quanto, hein, pessoal? 4 dividido por 20, para quem tiver com dúvida. Olha, 4 é menor, 0, acrescenta o 0, vai ficar, corta aqui. Quantos 2? Quantos 2 cabe no 4? 2, 0,2 ampere da intensidade. Certo? Terminamos? Não, deixa eu fazer um 0,2 bonitinho aqui, porque ele pediu a potência dissipada. A potência dissipada, podemos usar o quê? O π. Potência vai ser a intensidade 0,2 vezes a DDP. Qual que é a DDP que todo o circuito é submetido? A 4 volts. Isso vai dar 0,2 vezes 4, 0,8 watts a potência. Certo? Bem simples, né, pessoal? 0,8 vai ser a alternativa I. Claro, é difícil de pensar isso. Eu concordo. Não é uma coisa tão direta. Mas vai voltando o vídeo, tenta fazer sozinho. Lembra que eu tenho que buscar sempre o resistor equivalente para chegar no resultado final. Certo? Vamos para o próximo.